Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama os seus 12 apóstolos e os envia em missão com um estilo de vida desafiador. Veja, o Evangelho de São Marcos nos recorda que Jesus, reunidos os discípulos, escolheu aqueles que ele quis, para que estivessem consigo e para enviá-los em missão. E neste momento Marcos diz assim, e ele constituiu os 12. Vejam, em que consistem os apóstolos? A palavra apóstolo quer dizer isso, enviado. Estarem com ele e enviá-los em missão. Nós já vimos esse período em que os apóstolos estavam com ele. Agora ele os envia em missão. Mas exatamente neste envio dos seus apóstolos, Jesus quer que eles sigam um estilo de vida completamente diferente do estilo mundano. Ou seja, Jesus espera deles uma atitude de desprendimento e de desapego deste mundo. É aquilo que nós chamamos o estilo de vida dos conselhos evangélicos, ou seja, da obediência, da pobreza, da castidade. Ali, os apóstolos precisam imitar o Cristo pobre, imitar o Cristo obediente, imitar o Cristo casto. E é isto que diferencia muitíssimo os seus sucessores dos apóstolos, ou seja, os padres e os bispos em primeiríssimo lugar, daquilo que nós vemos em outras igrejas. Os pastores evangélicos, eles são bastante missionários, mas não se vê nas igrejas evangélicas este caminho de imitar a vida dos apóstolos como Jesus pediu. Ou seja, a realidade de que um apóstolo, para que ele seja verdadeiramente apóstolo, ele não somente oferece a palavra, ele também sacrifica a sua vida. E é dali que brota a eficácia do apostolado. Nesse sentido, nós vemos o quanto as igrejas evangélicas perderam. E infelizmente, dentro da Igreja Católica, tem gente fazendo pressão para fazer exatamente o mesmo, ou seja, para transformar os nossos padres e bispos, sucessores dos apóstolos, num estilo de vida que não tem nada de apostólico. Os apóstolos deixaram tudo. Deixando as redes, seguiram Jesus. Deixando casa, pai, mãe, mulher, filhos, campos, tudo, seguiram Jesus. E ao fazer este sacrifício, estão com o auto-sacrifício fecundando o seu apostolado. Esta é uma realidade que nós não podemos perder de vista. Se nós olharmos na vida dos santos, esses grandes sucessores dos apóstolos, como, por exemplo, São João Maria Vianney, quando ele quis converter a sua ars, a primeira coisa que ele fez foi se oferecer em sacrifício. Foi viver a vida de penitência, viver uma vida verdadeiramente de entrega, né? E se entregando a Deus com amor, em sacrifício, numa vida desprendida de pobreza, numa vida de sacrifício e de entrega, ele então conseguiu verdadeiramente a conversão da sua cidade. Por isso, um apóstolo não é um marqueteiro do Evangelho. Um apóstolo não é um cara com pegadinhas retóricas. Um apóstolo é, antes de tudo, um homem que de joelhos se ofereceu a Deus em sacrifício, que entregou a si para poder entregar Deus aos homens. É necessário, então, que primeiro o apóstolo sacrifique sua palavra para ter uma palavra que é a de Deus. Sacrifique suas riquezas para ter uma riqueza que é Deus. Sacrifique os seus amores para que os outros encontrem o amor que é Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.